No vídeo passado nós vimos qual é que era o campo elétrico produzido por um fio eletricamente carregado e sentido por uma carga de prova em qualquer ponto no espaço. Aquilo que nós considerámos foi, via sobreposição, a soma cumulativa de cada uma das porções de carga ao longo desse fio finito, e depois vimos o caso particular em que esse fio tinha um comprimento suficientemente grande para que pudesse ser considerado infinito. E extraímos lá propriedades de simetria que nos permitiam resolver mais facilmente problemas, e isso é o que nós vamos descobrir no futuro. Agora, resta-nos perguntar se em vez de um fio retilíneo eu tivesse, por exemplo, um fio curvilíneo. Ora, eu posso responder a essa pergunta se eu considerar, por exemplo, um anel e considerar um conjunto de cargas que estão distribuídas ao longo desse anel, e vamos supor então que eu tenho uma distribuição que eu posso considerar uniforme de cargas ao longo deste perímetro do disco, cujo bordo é justamente o anel eletricamente carregado, e eu quero poder perceber, por exemplo, qual é que é o campo elétrico sentido num eixo perpendicular ao seu centro, e coloco lá, portanto, uma carga de prova. Ora, essa carga de prova, intuitivamente, vai sentir aquela que é a contribuição cumulativa de cada uma das cargas geradoras de campo, mas agora aqui ao longo deste anel aqui. Ora, a primeira coisa que eu faço para resolver este problema, tal como fiz com os problemas anteriores, é definir um sistema de coordenadas. Então, a primeira coisa que eu faço é qual é que é o meu sistema de coordenadas e onde é que ele está posicionado. Ora, eu vou dizer que ele está posicionado exatamente no centro do anel, porque é exatamente sobre esse eixo que eu quero descobrir qual é que é o campo elétrico sentido. E depois, definindo aqui o meu eixo de coordenadas num sistema ortonormado, eu vou perceber qual é que é o campo elétrico produzido apenas por uma porção de cargas distribuídas ao longo deste anel. Então vamos considerar este bocadinho de cargas, que vai gerar este bocadinho de campo. Apenas este bocadinho de campo. Ora, este bocadinho de campo, nós já sabemos descrevê-lo, vai ser 1 sobre 4 πε0, vai ser proporcional ao bocadinho de carga que eu estou a considerar. Reparem que isto aqui é um bocadinho de carga dQ e que está aqui ao longo deste arco do anel, não é? E, portanto, está-se logo a ver o que é que nós vamos tentar fazer a seguir. É somar cumulativamente cada uma destas contribuições de campo ao longo do anel inteiro e, portanto, assumindo o arco inteiro de 0,2π. Isto vai ser inversamente proporcional ao quadrado da distância e na direção da carga geradora para a carga de interesse. Então, vai ser exatamente este o vetor que eu quero poder encontrar. E, portanto, cada uma destas posições tem que poder ser descrita de acordo com o sistema de coordenadas que eu determinei. Ora, para RQ, ou seja, o vetor que vai desde a minha origem até à minha carga Q, é bastante imediato qual é que é a sua forma. Porque esta carga Q está exatamente na origem do referencial quando olhamos no plano XY, e portanto vai estar em 0, 0 para o meu x e y, e depois vai estar numa cota, ou seja, vai estar elevado z0. E é exatamente aqui que está a minha carga de prova. A outra coisa que eu quero poder descrever é qual é a posição da minha carga geradora de campo, e portanto desta carga aqui. Ora, eu vou chamar este vetor R', ok? E este vetor R' basicamente vai descrever-me qual é que é a posição de cada um dos bocadinhos de carga geradores de campo. Como é que eu defino então esta posição? Bom, se eu olhar para este anel agora de cima e considero já agora a distribuição uniforme de cargas ao longo desse traço, bom, segundo o sistema de coordenadas que eu estou aqui a desenhar, este aqui é o meu eixo é de z, este vai ser, portanto, vamos supor, é de y, e este é de x. O que significa que o meu vetor R' é, por exemplo, este aqui, de acordo com aquilo que eu tinha desenhado neste diagrama aqui, correto? Portanto, para eu poder descrever qual é que é este ponto aqui neste anel, vamos ver logo imediatamente que o raio é o mesmo para todo o anel, e vamos dizer que, portanto, tem um raio R, ok? Isto aqui tem um raio R maiúsculo, o que significa que isto tem um raio R maiúsculo, e depois eu vou cair ao longo desse raio numa posição de acordo com θ. E, portanto, eu posso parametrizar isto com coordenadas, no fundo, cilíndricas, não é? Mas que vai manifestar apenas a parte polar, porque basicamente o anel está ao longo do plano z igual a zero. E, portanto, isto vai ser r cosseno θ, r seno θ, zero. Sendo que θ é este ângulo aqui, daqui até aqui, correto? E r é esta distância aqui. Portanto, vou exatamente dar este ponto. Ora, neste ponto aqui está a minha carga geradora daquele bocadinho de campo DE. Ok? Quero poder descrever, então, qual é que é este bocadinho de carga geradora de campo. Bom, para eu descrever o que é este bocadinho de carga geradora de campo, aquilo que eu tenho de ver antes de mais é que isto vai ser uma densidade linear de carga. Reparemos que é linear, não é? Isto aqui é um anel, e portanto é como se considerasse aqui um perímetro de um disco. E depois tenho aqui o meu arco. Mas o que é o meu arco? Se eu olhar aqui
para um triângulo com um ângulo muito pequeno, um ângulo dθ, esta distância aqui, para um ângulo muito pequenino, mesmo que seja uma curva, pode aproximar-se a uma linha reta. E, portanto, isto aqui é basicamente o cateto oposto de um triângulo retângulo que tem como raio R, ok? E, portanto, este cateto oposto aqui seria R seno de dθ. Só que dθ é um ângulo muito pequeno. E, portanto, nessa aproximação de um ângulo muito pequeno, seno de θ expandido em série de Taylor, a aproximação à primeira ordem é que isto vai dar seno de θ igual ou aproximadamente θ, numa aproximação à primeira ordem. E, portanto, isto é praticamente, portanto, este bocadinho de arco é aproximadamente R dθ. E, portanto, este dl, que é o bocadinho de arco que eu estou a considerar, onde está o bocadinho de carga, vai ser lambda R dθ. Então já sei o que é o meu bocadinho de carga. O meu bocadinho de carga é lambda R, que neste caso é R maiúsculo, dθ. O que é que me falta encontrar? Bem, falta-me encontrar qual é que é a distância enfim, da carga geradora até ao meu ponto de interesse e qual é que é a direção. Sabendo de antemão que isto, a direção, vai mudar à medida que eu ando no anel. E, portanto, está-se mesmo a ver o que é que vai acontecer, uma vez que a distribuição de cargas é uniforme, que, em princípio, os componentes horizontais vão se cancelar mutuamente. Mas vamos ver isto a acontecer do ponto de vista das próprias contas. Ora, a outra coisa que eu quero saber é exatamente qual é que é esta distância. Para um caso e para o outro, para a direção e para a distância, eu tenho que poder descobrir qual é que é o meu vetor R. Portanto, o meu vetor que vai desde a minha carga geradora de campo até à minha carga de prova, que vai sentir aquela contribuição do campo. Então, R mais R', que é basicamente a soma vetorial destes dois vetores, vai ser justamente RQ. Ora, reordenando isto para R, isto vai ser RQ menos R', mas o que é RQ? É 0, 0, Z0. E o que é R'? R cosseno θ, R seno θ, 0. E, portanto, isto vai ficar simplesmente menos R cosseno θ, menos R seno θ, Z0. E vejamos que isto faz sentido, porque, de facto, se eu olhar nesta projeção sobre XY, portanto, só estas duas componentes, de facto, o meu vetor R aponta de fora para dentro, porque aponta desde a minha carga geradora para a minha origem, onde está, desde logo, a minha carga de prova. E, portanto, apontaria assim de fora para dentro. O que é coerente com estes sinais de menos que eu obtive aqui. Agora, aquilo que eu preciso obter a partir desta expressão é o comprimento deste vetor R, que eu, aliás, não escrevi aqui, mas é o comprimento deste vetor, que é apenas r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, mais r ao quadrado seno ao quadrado de θ, mais z0 ao quadrado. Ok. Só que este r ao quadrado eu posso colocar em evidência nestes dois termos e fica apenas r ao quadrado e depois cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que é 1. E, portanto, r ao quadrado mais z0 ao quadrado é o comprimento, segundo o teorema de Pitágoras até, que está aqui nesta hipotenusa. Ok? Bom, agora o que é que eu preciso também de saber? Qual é que é a minha direção é de R? A minha direção é de R é pegar no meu vetor R e dividir pela sua norma, como nós fizemos no passado. Portanto, nada disto, a estratégia não mudou em nada, não é? Só muda a geometria. Agora, sabendo disto, é apenas substituir os termos aqui na minha expressão de DE, para perceber qual é que é este bocadinho de campo produzido por este bocadinho de carga ao longo deste pequeno arco no comprimento do anel. Ok, então isto vai ser 1 sobre 4 π epsilon 0, dq vai ser o que eu descobri ali em cima, lambda r dθ. Depois tenho aqui r ao quadrado, mas r é isto aqui, e portanto vai ficar o módulo r ao quadrado mais g0 ao quadrado. E agora tenho aqui o meu vetor direcional é de r, mas este vetor é de r, segundo o que eu descobri aqui, é nada mais, nada menos do que menos r cosseno θ, menos r seno θ, z0. Tudo isto sobre r ao quadrado mais z0 ao quadrado elevado a 1 meio, porque é a raiz daquele termo. Bom, agora, o que é que eu posso fazer? Simplificar os meus termos, e isto fica 1 sobre 4 π epsilon 0, lambda r dθ. Lembrando que isto aqui em baixo, agora eu posso, como tem a mesma base, simplesmente simplificar para r ao quadrado mais g0 ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios. E agora, vezes o meu vetor r, que é nada mais nada menos do que menos r cosseno θ, menos r seno θ, z0. E, portanto, tenho o bocadinho de campo elétrico produzido por este bocadinho de carga aqui. Ok? Agora, aquilo que eu quero fazer naturalmente é somar todas as contribuições dos bocadinhos de carga ao longo do anel todo. E, portanto, para fazer isso, aquilo que eu faço é naturalmente o integral de cada um destes bocadinhos de campo. O integral vai de onde a onde? Vai de 0 a 2π.
que eu quero dar a volta completa para obter a contribuição total de basicamente toda a carga que está ao longo do anel. Ora, isto para o meu ponto 0, 0, Z0, e vamos descobrir o que é este campo elétrico então. No ponto 0, 0, Z0, produzido pelo anel eletricamente carregado. Ora, este 1 sobre 4 π epsilon 0 pode sair desse integral, o lambda também pode sair desse integral, o R vai poder sair desse integral, vai sim senhor, porque, enfim, este integral é de 0 a 2π. Portanto, se eu escrever aqui o integral, num passo adicional, eu vou ficar com isto, basicamente, R d θ, R ao quadrado mais G0 ao quadrado, tudo isto elevado a 3 meios. Depois tenho aqui o meu vetor R, que é menos R cosseno θ, que eu, no fundo, posso escrever como E de x agora, mas só por uma questão de notação, eu podia manter exatamente aquilo que eu tinha antes. Menos R seno θ é de y, mais G0 é de z. Portanto, qualquer uma das notações é perfeitamente plausível para resolver o problema. Estamos a resolver o mesmo problema, não é? Só estou a descrever isto numa notação diferente. Só para também termos acesso às duas representações e se aparecer uma coisa ou outra em contexto de teste ou assim, estamos familiarizados com ambos os casos. Agora, o R pode ser este integral? Pode sim, senhor, porque eu não estou a integrar em R. Não é? Estou a integrar em θ de 0 a 2π e nem sequer está aqui uma pequena variação de R porque o R é constante. Portanto, posso tirar este R dentro do integral, posso retirar este R mais Z ao quadrado dentro deste integral, porque também não há dependência para o cálculo do integral, e vou ficar apenas simplesmente com 1 sobre 4π epsilon 0, lambda, R ao quadrado mais Z0 ao quadrado, elevado a 3 meios, e agora sim faço o cálculo de uma integral e posso fazer para cada uma das coordenadas, que eu no fundo estou a somar cumulativamente a contribuição nessa coordenada específica para o campo elétrico. E portanto isto vai ser de 0 a 2π, e vou ficar aqui com menos R cosseno θ, dθ, ok, e é apenas isto, é de x. Depois faço exatamente o mesmo para outra coordenada, de 0 a 2π, menos R seno θ, é de y. E falta aqui o dθ, claro. E depois, de 0 a 2π, z0 dθ é de z. Ora, eu posso calcular este integral? Posso sim, senhor. E eu vou obter um resultado que, na verdade, eu consigo obter intuitivamente, que é, eu estou a integrar este cosseno de θ de 0 até 2π. Ora, 2π é exatamente o período do cosseno. E mais do que isso, o cosseno, que tem esta forma assim, portanto, vem aqui 10 e depois volta aqui. Isto aqui é cosseno em 2π, volta a ser 1, não é? Isto aqui é quando o cosseno é 1. Ele, como tem tanta contribuição positiva na sua área como negativa, uma vez que ele é simétrico em relação a este eixo de x, basicamente o integral no seu período é simplesmente zero, porque estou a somar uma contribuição positiva da área com a mesma contribuição negativa da área. E, portanto, este integral aqui vai dar zero. Para o seno, o argumento é exatamente semelhante. Ok? Portanto, isto aqui vai dar zero, este integral aqui também vai dar zero e vai-me restar apenas a componente e de z. O que faz sentido do ponto de vista intuitivo, porque uma vez que eu estou a somar as contribuições de todo este anel, percebemos logo, à partida, que a contribuição deste bocadinho de carga a apontar para aqui, é um bocadinho de campo a apontar para ali, vai ser horizontalmente anulada pela contribuição do lado simétrico do outro bocadinho de carga que esteja do outro lado. Isto não seria necessariamente verdade se a distribuição não fosse uniforme ao longo do perímetro deste disco, não é? E portanto, ou seja, todas estas componentes horizontais vão se cancelar mutuamente e aquilo que vamos ter é basicamente uma construção positiva no eixo vertical, que é exatamente o que nós obtemos aqui. Então, vamos fazer o cálculo. Isto é 1 sobre 4π epsilon 0, lambda, R ao quadrado mais Z ao quadrado, elevado a 3 meios. E depois ficamos com 2π e isto vezes Z0. Na direção é de Z. Portanto, agora, se eu simplificar aqui alguns termos, por exemplo, este π pode cortar com este π, este 2 pode cortar com este 4 e fica aqui apenas o 2. E mais nada pode cortar. Eu fico simplesmente com isto. Lambda sobre 2 epsilon 0, agora aqui Z0, e R sobre R ao quadrado mais Z0 ao quadrado elevado a 3 meios, na direção é de Z.